A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu estou aqui com o texto. Nós sabemos que cada religião tem suas colunas, ou seja, sua base doutrinal, onde está fundamentado, não é, a centralidade de sua fé, do seu eixo, não é? Com que eixo move a religião, não é? Que chamamos de um conjunto doutrinário. Só que esse conjunto doutrinário ele é sustentado por pilares, por colunas. Você vê, a Sagrada Escritura, 1 Timóteo 3,15, diz que a Igreja Católica ela é coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, a verdade ela é o sustentáculo da verdade. Então, para ela tirar essa verdade, e para transmitir essa verdade como sustentáculo dessa verdade, ela precisa de 3 colunas. Ela precisa de 3 colunas para sustentar essa verdade. Veja, vamos supor que essa verdade aqui, essa Bíblia, ela é Jesus. Porque Jesus é a verdade e a igreja sustenta essa verdade, transmite essa verdade. Quando nós olhamos para a Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério, nós vamos ver que ela tem um condão com esses 3 pilares, com essas 3 colunas de sustentar a verdade que é Jesus. Não é? Então, tem que ter essas 3 colunas. Por isso que a Sagrada Escritura, repito o que disse, 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo, ela é coluna, e essa coluna, ela são 3 colunas que há dentro desse termo coluna. Daqui a 2 vias, ou por não dizer 3 dessa coluna, que é Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Então ela é coluna e sustentáculo. Ela sustenta. Com essas 3 colunas, a verdade transmite para os membros, para os seus filhos, a verdade que é Cristo, caminho, verdade e vida. Vocês estão compreendendo? Como é que é? Por isso acabei de mostrar como coluna e sustentáculo. Coluna que sustenta essa verdade. Aí está. Agora o protestantismo diz que ele só tem uma coluna, que é a Sagrada Escritura. A tal da sola Escritura. Vamos ver se a sola Escritura tem substância para sustentar a verdade, para transmitir unicamente, exclusivamente a verdade salvífica. Vamos lá. Uma coluna, só é uma só. Não é? Uma coluna. Que é a Bíblia, assim o protestantismo ensina. Vamos ver. Essa Bíblia é Jesus. Vamos ver se tem base para sustentar a verdade e transmitir a verdade. Não tem. Não tem base em todas as lógicas, tanto no âmbito espiritual, como material, como literal. Não existe como a sola Escritura sustentar a verdade ou transmitir a verdade absoluta. Para você ter uma ideia, dentro desse livro, não tem falando de uma lista do cânon das Escrituras. Não tem. Para você ter uma ideia, dentro desse livro, do Gênesis Apocalipse, você não encontra essa frase. Bíblia Sagrada. Não tem isso aqui dentro dela. Mas por que está aqui Bíblia Sagrada? Porque um Papa da Igreja colocou. São Damaso I, no século III, no ano 382, num cânon regional chamado, num concílio regional chamado Concílio Romano. Ele que declarou que esse livro é a palavra de Deus. Não era a palavra de Deus, mas declarou. Era Escritura, era a Torá, era lei mosaica, era a Tanakh. E o Papa ergueu no concílio e declarou que este livro é a palavra de Deus. E os protestantes chamam de palavra de Deus, porque foi um Papa da Igreja. Por que perseguem tanto a Igreja, tanto ódio da Igreja? Não é? Se foi a Igreja que fez esse livro. Colocou aqui os 27 livros do Novo Testamento.
Presta atenção. Aqui está no que se baseia a sola Escritura. Aqui está o texto onde se baseia a sola Escritura. E eu vou mostrar para você que Jesus no julgamento, na sua vinda, ele vai condenar as doutrinas que tem isso como base. Que tem isso aqui como coluna. Essas três vias aqui, elas são emanadas apenas da sola Escritura. Isso aqui. Isso aqui que você está vendo. Só emana da sola Escritura. Aqui você não vê essas três colunas que emanam da sola Escritura, que é a pregação, que é a expulsação do demônio e que é os muitos milagres. Jesus disse isso em Mateus 24, 24. Surgirão falsos profetas e falsos cristos que farão milagres a ponto de seduzir os escolhidos. Milagres, 24, 24 de Mateus. Diz que os falsos profetas fazem milagres. Agora presta atenção, meus queridos. Presta atenção no que eu vou mostrar aqui. Isso aqui, a Igreja Católica, eu acabei de explicar, ela tem três colunas. Como coluna que sustenta a verdade, essa coluna não é apenas uma sola coluna, como o protestantismo declara a Sagrada Escritura como sola. São três. Por quê? Primeiro veio o quê? Veio a Sagrada Tradição, da qual escreve a Sagrada Tradição escrita. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. As tradições que recebeste de nós, seja por palavra, seja por escrito. Primeiro vem palavra, depois vem escrito. Então vem primeiro a tradição. Você pegar o capítulo de Lucas, ele diz: investiguei tudo com cuidado, investiguei tudo, analisando tudo por tradição. Marcos e Lucas não tiveram com Jesus. Foram escritos, os seus evangelhos escritos por tradição. Então tudo que temos foi escrito por tradição. A tradição escreveu. E ainda a Sagrada Escritura dá ênfase à tradição. Quando nós pegamos a segunda carta de João, quando nós pegamos a terceira carta de João. Então nós vamos ver que a Sagrada Escritura vai ainda dar ênfase. Os protestantes dizem que a Sagrada Tradição acabou depois que foi escrita, passou a ser escrita. Eles dizem que tradição oral não existe mais, porque passou a ser escrita. Os livros do mundo inteiro, se fosse para colocar a tradição oral, João vai dizer, no término do seu evangelho, capítulo 21, verso 25, se eu não me engano, o verso 25, que o mundo inteiro não continha se fosse para escrever toda a tradição oral. E aqui esses 46 livros, esses 73 livros, apenas narra um pouco da tradição oral. Não é aqui não tem 2000 de tradição. Não tem 2000 de tradição, não tem. Especificamente até o ano 100, se encerra, fecha, sela a tradição escrita. Com o Apocalipse de São João. Certo? Agora, meus irmãos, presta atenção. Nós estamos claros. A tradição da igreja é o quê? A tradição da igreja. Veio a tradição, da tradição emana, da tradição vem o magistério. Porque Jesus dá toda a palavra. E a palavra está apenas o quê? Na cabeça dos apóstolos. Jesus agora precisa subir. Mas ele agora vai dar à igreja que ele fundou, aos 12 que ele selecionou, ele escolhe mais 72 profetas, no capítulo 10 de Lucas, juntamente com os apóstolos, dá autoridade para essa igreja ser ele falando. Quando ela ensinar, ser ele ensinando. Quando ela doutrinar, ser ele doutrinando. O que nós chamamos de magistério, que está onde? Na instituição hierárquica desse magistério. Em primeiro lugar, está lá em 1 Coríntios 12, 28. Em primeiro lugar, constitui os apóstolos. Em segundo lugar, constitui os profetas, que são os 72 discípulos
do capítulo 10 de Lucas. Em terceiro lugar, os evangelistas. E aí vem a constituição hierárquica da igreja. Do magistério da igreja. Magistério que vem de magister. Né? Magistério da igreja. E ele deu autoridade a esse magistério em Lucas 10,16. Ele disse, eis que vos envio. A quem ouvir vocês e a mim que estão ouvindo. Aí que nós dizemos que o magistério tem autoridade. Aí o sujeito pode pegar isso aqui e dizer o seguinte. Eu estou aqui com o documento Dei Verbum. O documento Dei Verbum diz assim, ó. Documento Dei Verbum, que são frases tiradas do catecismo da igreja. No Dei Verbum, se você tem o documento Dei Verbum, no capítulo 10, é relação à tradição, a escritura e a igreja, e o magistério. Ele fala das três colunas da igreja. Diz assim, tal magistério, os protestantes gostam de usar o catecismo para jogar na cara dos católicos, muitas das vezes isso. Tal magistério, evidentemente, não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço. Não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente, aos cala aquela palavra santamente, guardada e fielmente a expõe. E é este único depósito da fé que tira o magistério e que põe para ser crido, como evidentemente revelado. Os protestantes dizem que a palavra está acima do magistério. Por quê? Porque o diz aqui que tal magistério não está acima da palavra, mas a serviço dela. O que quer dizer isso? Está colocando num tom de igualdade? Segundo os protestantes, sim. Dizendo que o magistério, a palavra está acima do magistério. Está dizendo que o magistério não está acima da palavra. Mas o magistério está para servir, traduzir, transmitir a verdadeira interpretação das escrituras. É isso que eles não entendem. E cai no engodo do capeta. Porque aqui está dizendo o seguinte, que o magistério está a serviço da palavra para ensinar. Quer dizer, que ninguém pode interpretar as escrituras se não for pelo magistério da igreja. O magistério transmite a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição escrita e a oral. O Dei Verbum fala claramente dessas três colunas da Santa Igreja. Então, você não vai ver aqui no relato condenativo evangélico de Mateus 7, 21 a 23, aparecer as três colunas da fé católica. Mas vai aparecer o quê? As três colunas da fé protestante. Vamos para o versículo 21 aqui em cima. Vamos para a prova. O gato é preto e tem o pelo dele nas mãos e mostra. Vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A única que faz a vontade é a Igreja Católica. Por isso, fora dela não existe salvação. Versículo 22. Muitos me dirão, olha aqui, muitos me dirão, Testemunha de Jeová, Pentecostal Unido, Assembleianos, Adventistas, tudo que eles seita, vamos dizer naquele dia. Porque todas essas seitas só tiveram o quê? Só tiveram uma centralidade. Só tiveram uma coluna, a sola Escritura. E aqui está, eu estou mostrando com Bíblia, estou mostrando com Bíblia aqui, veja só. Aonde que aparece? Eita, quase derrubei o tripé aqui. Meus irmãos, denunciar as obras das trevas não é fácil não. Aonde aparece aqui Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Santo Magistério, não aparece em nenhum lugar. Mas vou mostrar aquilo que pregam e que é a centralidade do protestantismo. A sola Escritura e o sola Cristo. Vamos ao texto. Muitos me dirão naquele dia. Aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia. Agora está aqui de rosa. Ó. Senhor, Senhor. Primeiro, o termo Senhor, Senhor é quando eu digo eu aceitei Jesus. Agora Ele é o único Senhor da minha vida. Aleluia. Oh, Senhor, aleluia.
Então, quando eu declaro que Jesus é o único Senhor da minha vida, eu excluo tudo, todos aqueles que levam a Cristo, os santos, a Virgem Maria, eu excluo tudo. Eu excluo tudo quando eu digo que Jesus é o único Senhor da minha vida e Salvador da minha vida, enquanto a Virgem Maria, em Caná da Galiléia, entre o povo e Jesus, ela foi ali uma mediadora de salvação para aquele povo. Não de redenção, mas de salvação, em termos de intercessão. Então o povo recebeu a graça pela mediação da Virgem Maria que chegou a Cristo. Eles não têm mais vinho. Podemos negar o capítulo 2 de João, que Jesus fez um milagre por intermédio dela. Então nós não podemos negar isso. Sabemos que de redenção, Cristo é o único mediador que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ponto. De redenção, só Cristo é mediador. Agora existem mediadores dentro da Bíblia. Mediadores de intercessão. Eu já trouxe muitos vídeos no canal 2 Protestante Fábio Pentecostes. Olha só. Aqui de rosa. Primeiro, Senhor, Senhor. Primeiro se declara que Jesus é o único Senhor. Pronto. O sola Cristo. Aparece o sola Cristo. Veja só. Senhor, Senhor. Não pregamos nós em vosso nome? Só em nome de Jesus. É tanto em nome de Jesus para curar. É em nome de Jesus para quê? É em nome de Jesus para curar. É os católicos que fazem isso? Não. Quem faz isso? Os protestantes. Veja. Pregamos em teu nome. Só pregamos. Só pregamos. Qual é o canal católico que só prega em nome de Jesus? Não. Aqui eu já preguei dos santos. Aqui eu já preguei da Virgem Maria. Tem um quadro aqui, um filho em defesa da mãe. Tem um quadro Catecismo em Bíblia. Tem um quadro onde eu trago os santos. Tem um quadro Bíblia e Tradição. Onde eu mostrei tudo, meus irmãos. Não existe um canal católico que pregue só isso aqui, ó, só em nome de Jesus. Que pegue uma Bíblia e fique nos protestantes só em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não tem. Aqui está a sola Escritura. Nós pregamos, porque o protestante prega com o quê? Com Bíblia. Bom, pelo menos eles dizem que prega com Bíblia. Né? Para mim, protestante não lê Bíblia. Só anda com ela debaixo do sovaco para aparecer e ser aplaudido pelo mundo. Olha lá, o povo da Bíblia. É só isso. Né? Porque conhecemos muitos que não sabem nem ler a Bíblia, mas carregam debaixo do sovaco para aparecer. Essa aqui é a verdade. Você não vê católico com Bíblia debaixo do sovaco, não. Bíblia católica, por isso que as capas das Bíblias católicas nunca saem o nome Bíblia Sagrada. Porque não vai carregando debaixo do sovaco por suor tirar o nome Bíblia Sagrada. Todas têm o nome Bíblia Sagrada. Então presta atenção. Presta atenção, meus irmãos. Primeira evidência dessa doutrina a ser condenada por Jesus, no dia do julgamento final, ela vai alegar, nós somos muitos, porque Jesus disse no 21, que eram muitos, a dizer naquele dia. Que dia era aquele? O dia do juízo final, a volta de Jesus. Nós pregamos em teu nome, aqui está a sola Escritura. Pregaram o quê? Só a Bíblia. Só Bíblia. Pregamos em teu nome. Olha só. Veja que a sola Escritura, pregação. Em vosso nome, sola Cristo. Aqui eu estou mostrando a sola Escritura e estou mostrando o sola Cristo. Que também é uma doutrina protestante. A sola Cristo não é da Igreja de Jesus Cristo, fundada por ele, católica, não. Não é. Eu estou mostrando com Bíblia. Eu estou mostrando com Bíblia. Vamos lá. Aqui está claro. Pregamos nós em vosso nome. Pregamos o quê? Eles pregam só com Bíblia. Então, sola Escritura e sola Cristo, no nome de Cristo. Segue o texto. Aqui, vamos lá. Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios, veja, em vosso nome, em nome de Jesus, sai demônio dessa pessoa. Veja, qualquer analfabeto de fé, de religião, vai entender que o protestantismo só usa isso aqui nos seus cultos. A pregação da sola Escritura, o sola Cristo, a expulsação de demônios e os milagres. Vamos lá.
Não expulsamos demônios em vosso nome? A expulsação de demônios só em nome de Jesus. Vou provar que isso aqui, só em nome de Jesus. Vamos lá. Acho que você ainda não viu, mas busque aí no YouTube, busque no Google, o padre Forteia, ou outro padre exorcista que agora já falecido, esqueci o nome dele, que era exorcista do Vaticano. Ele expulsando demônio, exorcizando uma mulher. Não só usa o sola Cristo. Aqui nessa expulsação do demônio é usado sola Cristo. Ó. Não foi em vosso nome que expulsamos demônios, só em nome de Jesus. Olha para um pastor protestante expulsando demônio e olha para um padre exorcista exorcizando uma pessoa. Você vai ver na expulsação do demônio protestante que só usa o nome de Jesus e mais nada. E você vai ver na expulsação do demônio do padre exorcista, ele usa Jesus Cristo, o termo Jesus, o nome Jesus, ele usa da Virgem Maria, ele usa os santos exorcistas. Além de usar água benta, vela benta. Então não só é em nome de Jesus, então aqui não é, aqui já estou mostrando que essa doutrina não é católica, essa expulsação do demônio não é o exorcismo católico, e sim o protestante, porque, veja, não foi em vosso nome, só em nome de Jesus que expulsamos os demônios? Eu estou mostrando aqui a doutrina protestante despida nua e crua. Eu comecei mostrando que as colunas da Igreja Católica, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério não aparece aqui. Nós estamos o quê? Na expulsação do demônio aqui. Expulsação do demônio. Aí você pode ver, só em teu nome expulsamos o demônio. A sola Cristo. O só Cristo e mais nada. Do protestantismo. A expulsação de demônio. Eu acho que a Bíblia está clara demais. Eu estou mostrando com detalhes, com palavras, com linguajar fácil de se entender. Compreende, amados? Depois vem tudo isso do protestantismo aí, tudo isso, essas três colunas do protestantismo, dos cultos. Eu fui em mais de 10 seitas, eu fui protestante em mais de 10 seitas. Nessas seitas, todas têm isso aqui. Por isso Jesus diz, muitos, porque os protestantismos é muito. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? No dia do juízo. Muitos, o protestantismo é muito. Tudo isso aí, segundo o protestantismo, emana daqui, das Escrituras. Só a Escritura, só a Cristo, só expulsamos demônios só em teu nome, fizemos milagres só em teu nome. Tudo da falsa doutrina da sola Escritura, porque nessa Sagrada Escritura dá asas, ênfase a tal da sola Escritura, o sola Cristo. Aliás, Jesus disse, João Batista veio e vocês não creram nele. Olha Jesus ensinando a crença nos santos. Então já falei, aqui o exorcismo católico não é, porque não usa só o nome de Jesus. Usa da Virgem Maria, usa dos santos. Ao protestante que vê esse vídeo pode dizer, mas Jesus expulsou só no nome dele. Peraí. Jesus disse, em meu nome, Jesus, sai demônio. Jesus disse isso? Não. Jesus não disse nada. Jesus apenas ordenou, porque ele é Deus. Não precisava nem falar. Os demônios já saíam. Só com a sua presença. Terceira coluna, fruto da sola Escritura e sola Cristo. E fizemos muitos milagres. Outra tradução também continua dizendo, em teu nome, só em teu nome fizemos milagres. Porque veja, tudo vem com sola Cristo. Pregação. Ó, pregação. Em vosso nome, só no nome de Jesus. Expulsação do demônio. Foi em vosso nome, só em nome de Jesus. Fizemos muitos milagres. É o que você vê no protestantismo. Você só vê isso aqui, ó, no protestantismo. Protestante prega mais que... católico chega no rastro de protestante pregando, ó. Um protestante, ele prega mais do que 1000 católicos. Um protestante, ele prega mais do que 1000 católicos. Só que ele prega só a Escritura, o católico não. O
católico ensina sobre os santos, sobre a intercessão dos santos, não é? A doutrina dos santos, a doutrina mariana, os dogmas marianos, o católico ensina. Os dogmas eucarísticos, os sacramentos. Aqui não. Aqui diz que pregou só o nome de Jesus. A sola Escritura e o sola Cristo. E quando você vem olhar para aqui, não é? Vai dizer, fizemos muitos milagres. Você só vê isso no protestantismo. Pregação, expulsação do demônio e milagres. É restauração financeira, é o Zé da Bala que saiu, deixou de mendigar e tornou-se empresário. Aí está, meus irmãos. Aonde é que está aqui as 3 colunas católicas? Católica. Que Cristo está condenando? Nenhuma. Cadê o magistério? Mas Jesus disse ao magistério. Quando vocês ensinar, eu ensinando. Quando vocês falar, eu falando, em Lucas 10,16. Dando a autoridade do magistério ensinar as escrituras e a tradição. Transmitir a fé. Tanto que você pega, em Atos 2:47, diz que Jesus juntava mais pessoas à igreja que estava a caminho da salvação. Fora dessa igreja que tem essas 3 colunas, não tem como se salvar. E aqui está. Sola Cristo. A sola Escritura. Aqui está a sola Escritura. Por que o protestantismo é cego e não vê isso? Porque a venda os cega. Quando o protestantismo se converte à verdadeira igreja de Cristo, foi porque o véu caiu, segundo a Coríntios 3,16. O véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Os olhos se abrem, o véu cai e vê, aqui ó, a condenação do protestantismo inteiro aqui. Aqui é a Bíblia que fala, não é Fábio não. É a Bíblia que fala. E a protestante está do mesmo jeito. E Jesus lhes dirá no 23, quando eles disseram, o protestante é tão perigoso que ainda vai tentar se justificar perante Jesus. Aqui, quando eles vão tentar se justificar de Jesus, com a sola Escritura, o sola Cristo, a expulsação de demônios só no nome de Jesus, os milagres só no nome de Jesus, a restauração financeira, é cura de câncer, não sei o que, tá aí. E Jesus disse, eu comecei esse vídeo dizendo em Mateus 24:24, surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres estupendos, a ponto de enganar os escolhidos. Quantos católicos não estão sendo enganados que vê esses pastores, falsos profetas desordenados, sem sustentação apostólica, fazendo milagres e dizendo, olha, Jesus está no protestantismo, fazendo milagre também. Mentira. Não é Jesus. Porque Jesus lhes dirá. Quando eles disserem tudo isso no final, o que é que Jesus vai dizer? E no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. O que é que a sola Escritura? O que é que o sola Cristo é? Torna as pessoas, os pregadores dessas seitas, tornam o quê? Em operários maus. 2 Coríntios 11. Versículo 13. Esses tais são falsos apóstolos, disfarçados em apóstolos de Cristo. Falsos pastores, disfarçados em pastores de Cristo. Preconizam-se a si mesmos, colocam uma Bíblia castrada faltando 7 livros debaixo do sovaco e diz, só pregamos a sola Cristo, a sola Escritura. Isso aqui está. Aqui está os frutos da sola Escritura. Isso aqui. É só o que você vê nas igrejas protestantes. É só isso aqui. De lá eu vim. Conheço o protestantismo por dentro e por fora. Cadê? Já que eles dizem, vocês estão fundamentados naquilo que a Bíblia não apoia. Nos meus comentários. Magistério. Tudo cegos. Magistério. Lucas 10,16 não deu autoridade ao magistério. Peraí. Que cegueira é essa? Ali é autoridade ao magistério. Certo? A Sagrada Escritura, que é um livro católico. E a Sagrada Tradição, onde? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, que vocês protestantes adulteraram. Mas eu tenho uma Bíblia protestante aqui que não está adulterada. Ela está dando ênfase à tradição escrita e à tradição oral. Revista e atualizada, protestante, que eu tenho aqui. Certo? Olha só. Quando eu mostro as colunas da igreja, porque ela é coluna e sustentáculo dessa verdade, e essa coluna, por ser a coluna dessa verdade, essa coluna, ela emana 3. Repito mais uma vez. Sagrada Tradição,
Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério está a serviço dessas duas. Da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura. Está a serviço para transmitir para que nós possamos ser salvos. Certo, amados? Entenderam bem? Aqui, ó. Jesus disse, vamos dizer para eles no fim, ó. Retirai-vos de mim, malditos. A tradução, se não estou enganado, da CMD, é claro, diz: retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Gente, peraí. Mas não está pregando só em nome de Jesus? Só a sola Escritura? A expulsação de demônios é show lá? E os milagres? A torta e a direita? Peraí, protestantes. Protestantes, eu não estou aqui para fazer ninguém passar por vergonha. O que eu estou dizendo aqui é a verdade nua e crua. Porque você que é protestante, eu fui um dia como você. E o véu, quando cega, quando tem um véu, não entenda as Escrituras. Eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, eu não entendia nada quando eu era protestante. Eu só entendi essas 3 colunas aqui que emanam da sola Escritura. Só pregar em nome de Jesus, só expulsar demônio em nome de Jesus, só fazer milagres só em nome de Jesus. A sola Cristo é a sola Escritura. Aqui está apresentado o que emana da sola Escritura e do sola Cristo. Quando a Bíblia não diz isso, se você pega, eu estou com a Bíblia protestante aqui, ela diz isso, tá? Deixa eu pegar a Bíblia protestante. Deixa eu mostrar na Bíblia protestante o que é que está escrito. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu estou aqui com a tradução protestante, da Bíblia protestante, tá? Olha, veja só, ó, da grossura de um dedo, ó. A Bíblia católica mais fina é a CNBB. Veja a diferença, ó. E se você pegar Filemon 1, só tem um capítulo mesmo, versículo 1. Eu vou mostrar para vocês. Nessa Bíblia de vocês, que falta 7 livros e está adulterada. Primeiro eu vou mostrar que ela é o quê? Revista e atualizada. Aqui está. Ela é o quê? Revista e atualizada. Certo? Aqui em cima ela é o quê? Ela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Filemon 1, verso 5, está igual à Bíblia da Ave Maria, está igual ao original. Está igual ao original. O que é que está escrito? Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, só que é em todos os santos. Aí eles adulteraram, eles tiraram o M e deixaram só o I. Olha só. Da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. A Bíblia Ave Maria diz, e em todos os santos. Eles comeram o M, aqui, ó. Ó. A fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Eles tiraram daqui o M. O M que é a frente desse I aqui, desse E. Que era a fé que tens para com o Senhor Jesus e em todos os santos. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? A fé em Jesus e em todos os santos. Aqui não. Aqui não. Aqui é apenas o quê? É apenas o quê? Apenas em nome de Jesus. Em vosso nome. Aí. Só a sola Cristo. Entende, meus irmãos? Entende a doutrina condenatória herética aqui? Tire suas conclusões. Meus queridos, não esqueça aquele joinha, compartilhe para o seu grupo do Zap, compartilhe para o Facebook, compartilhe para as suas redes sociais, para o seu grupo da paróquia, para que as pessoas, os católicos, não caiam na armadilha, na cilada dos lobos, dos falsos profetas. No versículo 15, lá em cima, Jesus diz, guardai dos falsos profetas. Esse texto está falando de quem? Dos falsos profetas. O julgamento dos falsos profetas. Aqui diz, ó. Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu.
que é que faz? Jesus disse, a doutrina que eu dou não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus disse, quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. Essa doutrina aqui não como carne e sangue de Jesus, como símbolo e representação. Mas Jesus não disse símbolo e representação, ele disse minha carne e meu sangue. Em João 6,54. Então, quem come a carne e o sangue de Jesus, para ter vida eterna, esses são os que vão entrar no céu. Que faz a vontade de Deus. Que Jesus é Deus e ensinou na sinagoga de Cafarnaum. Quem? A vontade de Deus? A Igreja Católica. A Igreja Católica gera santos, geradora, fábrica de santos, gera filhos para Deus através dos sacramentos. Meus irmãos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.